Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje eu vou continuar o estudo do artigo do modelo de Pearson, um modelo usado pelas equipes de Fórmula 1, certo? Mas primeiro, um pouco alto, né? Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro formado pela Federal do Ceará, Universidade Federal do Ceará, Engenharia Mecânica, pós-graduado em Engenharia Automotiva com mestrado na Universidade de Modena em Racing Car Design e agora num doutorado na Universidade de Brescia, onde estudo desgaste de borracha. E é por isso que nós vamos falar do modelo de Pearson. No vídeo passado a gente só avançou uma página. Estamos exatamente na página 2, quando eu falava da contribuição da rugosidade da superfície no coeficiente de atrito, certo? Por quê? Porque a rugosidade ela exerce na superfície de atrito oscilações, deformações oscilantes que estimulam a borracha em termos de sua viscosidade, viscoelasticidade interna, gerando um atrito interno que gera calor e esse atrito que gera calor gera um atrito a mais na superfície, certo? E isso é dado, certo? A gente viu no vídeo passado as variações do coeficiente de atrito com velocidade para diferentes tipos de rugosidade. Rugosidade com comprimento de onda grande, com comprimento de onda curto, certo? E um desses fatores, né, que a gente viu é a frequência na qual vou escrever. É uma frequência dada por 1 sobre tal que acontece quando essa frequência é correspondente ao valor máximo desse quociente. Imagem do módulo de Young complexo, o módulo de elasticidade complexo da borracha. Por que ele é complexo? Porque ele varia com a frequência sobre o valor absoluto, certo? Então essa daqui é a frequência, certo? 1 sobre tal é a frequência quando o valor desse quociente é máximo. Certo? Foi aí que nós paramos. Aí a gente vai continuar daqui. Essa frequência, ela também é dita, certo? Ela também é dita como uma frequência uma frequência característica. Não, espera. Taxa característica
característica de mudanças moleculares. Não sei se esse é o termo correto, mas é quando eu tenho variações moleculares, certo? E isso basicamente são as propriedades viscoelásticas da borracha, certo? Esse processo, essas mudanças dos segmentos moleculares, ela é chamada de flipping, certo? Não a taxa, mas a mudança em si. Esse flipping, ele ocorre em função da temperatura também. Ele pode ser termoativado, certo? Então, existe ali na borracha, existe uma correlação entre a frequência em que eu tenho esse valor máximo, a taxa característica de flippings. Existe uma correlação de tal, né? Seria o período, tempo característico, né? Com a temperatura, certo? Essa correlação ela é dada por tal, certo? Tem aí mesma ordem de grandeza, similar, que o exponencial da variação do modo de Young, certo? Aqui não, isso aqui não é o modo de Young, pelo amor de Deus. Não. Delta E, certo? Delta E é o que? É a energia necessária, certo? Vixe, eu nem botei o carregador. Espera aí, gente. Ai, Brasil. Sabia que tava faltando alguma coisa? Eita, como é que eu vou pôr agora? Deu merda. Tinha que dar merda, né? Espera. Agora vai ficar top. Pronto. Passo o fio aqui por trás. Me dê, papai. Ok. Agora sim. Carregando o iPad. Certo. Aí, esse tempo, ele tem ali uma relação com a temperatura, o salto de energia necessário para essa transição, para esse flipping. E essa relação é dada pelo exponencial da divisão desse salto de energia por um coeficiente KB e pela temperatura, certo? Onde delta E é a barreira, né? O delta de energia necessário, né? Delta necessário para a transição, certo? Aí eu tenho a temperatura, certo? Ok.
Aí, gente, o que que acontece? Esse ΔE, ele tem um range muito grande. Tem uma ampla faixa de variação. O que que isso significa? Que para frequência da borracha, eu vou ter muitas características de funcionamento, de operação da borracha, de comportamento. Então, eu tenho uma região onde a borracha está vetrosa, que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, quer dizer, né? Que é basicamente um estudo, né? E eu tenho uma região onde ela tá rígida, certo? Então essa faixa, ela é como se eu tivesse vários valores, várias barreiras para transição em cada condição que a borracha tá. Se eu tenho diversos ΔEs, eu vou ter diversos taus. Certo? Então vou ter também uma ampla faixa de tal. Mas o que seria esse tempo característico que eu falei? Esse tempo seria como se fosse uma espécie de reação da borracha à excitação, a força que foi imposta ou alguma outra carga. E o que é que acontece? A borracha ela tem um tempo para ela reagir a isso, e a gente chama isso de tempo de relaxamento. Então, uma borracha ela tem uma ampla faixa de tal, que é o relaxation time, e essa ampla faixa é o que caracteriza o funcionamento da borracha em uma ampla faixa de frequência, onde eu tenho um funcionamento com a borracha muito vetrosa e um funcionamento com ela muito elástica, certo? Para vocês terem ideia, isso aqui chega a ser 3 ordens de magnitude em frequência. Certo? Então, essa é uma das observações mais importantes, né? Uma borracha ela tem uma ampla faixa de relaxamento. Como é que a gente pode entender esse relaxamento? Você pega uma borracha dessas de apagar, e aperta. Aperta com a maior força que você puder e tenta segurar por um bom tempo, uns 30 segundos. Depois solta. Você vai ver que quando você soltar, a borracha não vai voltar imediatamente para a posição original dela. Relaxation time. Você pode fazer o mesmo comprimindo ela, né? Esticando, né? Certo? Então, vamos pegar uma superfície quaisquer, certo?
Vamos pegar uma superfície qualquer. Ok, acho que tá bom. Vamos trazer um pouquinho pro meio. E aí, suponhamos que esse comprimento de onda aqui, lambda, seja igual para todos, certo? Suponhamos também que daqui até aqui seja 2H. Vamos escrever do outro lado que aqui já está no meu limite, certo? Eu escrevi errado, Ave Maria mesmo, é muito mobralismo, certo? Aqui é 2H. Vamos considerar que eu tenho uma borracha, eu vou comprimir essa borracha contra essa superfície aqui, certo? O máximo que eu puder para que elas complete, para que todos esses vales sejam preenchidos pela borracha. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Nesse caso, né? Vamos escolher uma cor legal aqui. Azul. O azul é uma cor legal, né? Aí a borracha vai preencher tudo. Certo? A borracha preencheu tudo, certo? Perfeito. Vai fazer os pontinhos, né? Só para dizer que é um material. Ok. Pipipi, pipipi, o telefone está tocando. Pipipi, pipipi, a mulherada tá ligando. Certo, ok. 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 Para aqui também. Aqui, ó, isso aqui tudo é o meu elastômero, a minha borracha, e eu estou comprimindo essa borracha fortemente e ela preencheu todos esses vales, certo? Beleza. Certo. Aí o ponto dimensionalmente falando, eu vou ter uma contribuição esterética no coeficiente de atrito, certo? E essa contribuição, ela depende de um termo. Ela depende da relação entre H sobre lambda, certo? Que vai comprimir para o meu coeficiente de atrito esterético, certo?
E aí, o que acontece? Certo? Perceba, note, perceba que eu tenho H e lambda. Acontece que na realidade o H e o lambda eles vão variar um bocado. Se H e lambda varia, cambia, change, ele que significa que a contribuição esterética do coeficiente de atrito vai oscilar também. Então, nesse caso em particular, nós estamos assumindo que os comprimentos, a escala de comprimento, vão contribuir igualmente para o atrito se essa razão for sempre constante, certo? Eu posso até ter um lambda diferente, um H diferente, mas se a razão for sempre constante, os diferentes comprimentos, escalas de comprimento não vão fazer muita diferença, certo? Elas vão contribuir igualmente, sempre no fim o coeficiente de atrito vai ser muito parecido, certo? Então podemos dizer que a contribuição de H sobre lambda para o coeficiente de atrito e atrito, né, será igual constante se H sobre lambda for constante. Certo. Então a gente está meio que dizendo que a rugosidade da superfície em todos os comprimentos de escala são importantes, né? É basicamente isso que a gente está dizendo aqui para o cálculo do coeficiente de atrito, certo? Certo. Então, se o meu, outra definição importante é que diferentes comprimentos de onda lambda, certo, vão contribuir diferentemente para o coeficiente de atrito, certo? Contribuem distintamente para o coeficiente de atrito. Certo? Então,
O coeficiente de atrito em velocidades diferentes, comprimentos diferentes, ele vai ter um pico em diferentes momentos, certo? Como seria isso? Mais ou menos assim como a gente inclusive viu aula passada, né? Mas aqui a gente viu um pouquinho, a gente não abordou tanto, creio eu. Ou seja, diferentes valores vão contribuir para o pico do coeficiente de atrito. Por exemplo, se o meu lambda, meu comprimento de escala, cai, eu tendo a ter o pico em velocidades um pouco mais baixas. Se ele aumenta, eu tendo a ter um pico em velocidade um pouco mais alta. Velocidades de deslizamento, certo? Velocidade de deslizamento. E isso segue ali uma relação, sabe? Que é a relação do quê? Da velocidade dividido pelo comprimento de onda, que é aproximadamente igual, né? É o que? A frequência, certo? De relaxamento, né? Na frequência dada pelo relaxation time, né? Em outras palavras, diferentes contribuições do comprimento de onda para o coeficiente de atrito, certo? Em função da velocidade, certo? São deslocados em relação aos diferentes tipos de lambda, né, aos diferentes valores de lambda ao longo do eixo da velocidade, que é o que a gente vê no gráfico, né? Então, a gente pode dizer que o coeficiente de atrito ele é uma função que envolve os parâmetros velocidade, tempo de relaxamento, dividido por lambda e a altura do pico da asperidade, dividido pelo comprimento de onda, ou length scale, né? Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, os resultados sugerem que nenhuma escala de rugosidade deve ser desconsiderada. Certo? A contribuição de diferentes comprimentos de escala vai o quê? Ampliar a curva de atrito. Veja, lá atrás, aqui, eu falei que eu tenho uma ampla faixa de transições de energia, de deltas, que eu tenho uma ampla faixa de tempos de relaxamento. Isso tudo vai me dar o quê? Várias curvas como essa. Certo? Várias curvas como essa. Vou ter várias curvas dessa, certo? Para cada length scale. Agora,
a gente vai ver um caso similar, certo? Que é basicamente a gente vai aumentar a dificuldade, certo? Vamos considerar agora que essa borracha que a gente comprimiu, a gente vai comprimir com uma superfície também com uma superfície também com rugosidades, mas um pouquinho mais rugosa, e a gente também vai comprimir com força suficiente para preencher todas as cavidades. Neste caso, a asperidade é mais ou menos assim. Aí nossa borracha vai aqui, a gente vai comprimir. Borracha em cima dessa superfície. Certo? Tá aqui a nossa borracha. Vou fechar. E aqui nossa borracha comprimindo a superfície um pouquinho mais rugosa. Aqui. Ok. De novo, usamos bastante força para comprimir. Só que nesse caso, a gente vê que, ainda que a nossa borracha faça contato direto com a superfície, certo? Borracha, superfície. Ainda que nossa borracha faça contato direto, ela está só fazendo contato com as grandes cavidades, vocês perceberam? Certo? E o que acontece nesse caso? A pressão da borracha na parte baixa de uma dessas grandes cavidades será muito menor do que a pressão no topo. Então o que acontece? A pressão aqui nessas regiões aqui ela é menor do que a pressão aqui. Certo? A pressão aqui é alta, a pressão aqui é mais baixa. Então a gente tem uma diferença de pressão, certo? Aí o que acontece? Eu tenho uma zona com alta pressão, uma zona com baixa pressão. O que vai acontecer? Na grande cavidade, no topo, a alta pressão vai fazer a borracha assentar ali totalmente, mas lá embaixo não. A borracha não vai conseguir preencher todas aquelas cavidades. Aqui em cima ela tende a preencher, por causa dessa diferença de pressão.
Aí o que é que acontece? Eu tenho oscilação nas deformações, como se eu tivesse um pulso de deformação na borracha, enquanto ela desliza sobre essa superfície. Se eu tenho se a minha deformação oscila, meu estresse vai oscilar, a minha força vai oscilar, consequentemente meu coeficiente de atrito vai oscilar. Então eu vou ter um coeficiente de atrito oscilante, uma força de atrito oscilante. Por quê? Porque eu tenho pequenas... Vamos puxar para cá. Que é um zoom. Fiz um zoom aqui, gente. Devido à alta pressão, eu consigo completar, certo? Só que o que é que acontece? Essas pequenas asperidades aqui, microasperidades, vão me causar, certo? Vão me causar o quê? Oscilações na força de atrito, certo? Isso aqui é a situação de atrito ou de pressão, de alta pressão no topo. Fiz um zoom. Então eu vou ter ali, assim que as rugosidades geram pulsações nas forças de atrito, certo? Mas isso só ocorre apenas no topo das grandes asperidades, certo? Porque lá embaixo a pressão não é tão alta. Então, se o meu A, que é a minha área em função do comprimento de escala, certo? Ela é a minha área aparente, certo? Numa escala lambda, eu posso definir uma relação entre essa área aparente e uma outra área, que é a área macroscópica. Essa relação, ela é um quociente, ela é uma razão, e ela é dada por um parâmetro P, que está em função da magnificação, né, da magnificação zeta, certo? Isso é o que? A lambda. Alguém falou aqui sobre sobre a L, certo? Ela é a fração relativa da superfície, da área da superfície da borracha em contato, certo? Quando o meu contato está ocorrendo em uma dada escala de comprimento. E essa escala de comprimento é lambda igual a... Quanto é que é mesmo? É o que? Ah, sim. Lambda dividido pela magnificação. Lembrando que magnificação é o quão próximo eu estou olhando, certo? Sabendo que nesse caso a magnificação aqui ela é positiva maior ou igual a 1, certo?
certo? Aí a gente tem, para esse caso, se o meu se P para uma magnificação igual a 1, ele vai ter que dar 1. O que significa que lambda vai ser igual a L, certo? Então, esses aqui são as primeiras definições para esse caso. Aí o meu AL, o que seria? O AL que é a área em função de L, que é o comprimento lateral, geralmente. Voltando. Então, o nosso AL, ele é a área macroscópica, certo? A área de contato macroscópica. A gente geralmente chama ela de A0. O que é essa área macroscópica? Porque o nosso L, ele aqui, ele é o diâmetro do contato, da área de contato macroscópica, certo? Certo? Diâmetro da área de contato macroscópica. Logo, a L, ou A0, certo? Tenderá a L ao quadrado, certo? E tem um detalhe importante. Aqui eu disse que a lambda, A em função de lambda, certo? É a área de contato. Essa área, ela pode se tornar área real de contato. Mas ela só pode se tornar área real de contato se a superfície ela é lisa. Em todos os comprimentos de escala que forem menores do que lambda. Certo? Essa é a única condição. Certo? Ok. Aí, continuemos. Certo? Vamos assumir um corpo ideal. Corpo ideal. O que é um corpo ideal? Ele é elástico. Isso significa que não tem zona plástica, não tem deformação plástica, certo? Por mais que eu aperte ele em cima dessa superfície, certo? E vamos pôr ele em contato com uma superfície rígida, fractal autoafim.
certo? Vamos pôr ele em contato com a superfície, certo? E sem uma distância curta de corte, que é o que a gente viu nas outras aulas, que é esse termo aqui, o lambda zero. Ou seja, a gente não vai ter um dos limites, a gente vai tirar, certo? Então vai ter lambda 1, menor que lambda, e aí foda-se o resto, certo? A gente vai ter outras condições importantes também. A nossa razão, nossa fração relativa das áreas, certo? Da área de superfície de contato para a magnificação, ela vai tender a zero, certo? Mas sabendo que a magnificação está tendendo ao infinito. Por quê? Porque eu tirei os limites, né? Tirei o limite da minha análise, né? Certo? Basicamente é isso que acontece quando eu tenho um corpo ideal. Esse corpo ele não tem deformação plástica, ele está sempre elástico, ele sempre volta, certo? Coloquei ele sobre uma superfície fractal, autoafim, dura, rígida. Ai, já veio o estoninho, né? E o que é que acontece? O que é que acontece com esse corpo? Eu corto, eu removo o meu limite superior, né? A minha distância curta de corte, ou seja, a menor distância possível, certo? E ainda assim, a minha força de atrito quando eu estou pegando esse corpo ideal e deslizando em uma superfície como essa, quem tá frescando aqui, enchendo o saco aqui, ok, numa superfície como essa, esse corpo ele vai produzir uma força de atrito finita, certo? Isso quer dizer que essa força não vai ficar aumentando, né? Por quê? Porque a borracha não vai fazer contato com a parte da rugosidade da superfície que tem o menor ou os menores comprimentos de onda, certo? E aí a gente precisa entender que da superfície da rugosidade da superfície, o maior comprimento de onda possível, ele tende a ser L, a distância lateral. Certo? Que vai me dar um vetor onda de L sendo igual a 2π dividido por L. Certo? Ok. Mas vamos dizer que o meu vetor onda seria não o meu vetor onda no comprimento, na condição de comprimento de onda longo, né? O vetor onda geral, ele pode ser dado como comprimento de onda o vetor onda do maior comprimento de onda vezes a magnificação imposta na análise.
certo? E aí eu posso dizer que a minha fração de áreas de contato em função da magnificação vai virar, na verdade, uma relação em função do vetor onda sobre o vetor onda para os maiores comprimentos de onda, certo? Que tende a L, né? Certo? E no trabalho do Pearson, ele vai simplesmente dizer que isso é PQ. Certo? Ele vai assumir que isso é PQ. Assumir não, ele vai denominar isso por simplicidade. Bom, e aí a gente pode ver o que, certo? Que o atrito de borracha, certo? Ainda no âmbito das deformações elásticas, sem ali considerar nenhuma fadiga ou desgaste, ele vai ocorrer o atrito da borracha com um substrato ele vai ocorrer nas áreas de contato Mas isso é meio óbvio, né? Pois é. Só que essas seriam as áreas de contato reais, certo? Considerando elástico, certo? O atrito de borracha para deformações elásticas que não entraram no regime plástico do material vão ocorrer na interação entre substrato e a borracha, aonde tem interação entre eles. Porque, como a gente viu, alguns pontos não vão estar em pleno contato, enquanto outros vão estar em pleno contato, né? Então, aonde não tiver contato, não vai desgastar, certo? Quase uma hora, terminamos aqui o tópico 2. Próxima semana a gente vai começar. Agora eu vou falar por tópico, porque eu quase me perdi, certo? Vamos até separar aqui. Próxima semana, tópico 2. Self-affine. Fractal surface and contact theories. Tá definido o vídeo da próxima semana, começaremos o tópico 2. Ou seja, essa brincadeirinha toda aqui foi só a introdução. Isso aqui foi só 5%. Foi só 5% da ignorância que é esta teoria. E a gente vai ver tudo, viu? Até os apêndices. Também não é muita coisa não, são, deixa eu ver, 3.841, página inicial. Página final, 3.861, só 20 páginas. Ok? Seus pífios. Vejo vocês no próximo vídeo, ou não, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, fala comigo. Pode mandar mensagem que eu respondo.
né? E eu acho que eu deixei o nome do artigo na descrição do vídeo, caso você queira arranjar esse paper de modos escusos, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.